Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Bem-vindos à nossa videoaula, que é uma das aulas que eu mais gosto de dar, que é a avaliação dos testes de campo, avaliação funcional pelos testes de campo, que é uma aula, que são testes, na verdade, que a gente vai utilizar muito na fisioterapia, não só na cardio. A gente vai usar muito na pneuma, a gente vai usar muito na pediatria, na geriatria, na neuro, que são os testes de campo. E hoje, basicamente, a gente vai começar a falar dos testes de esforço, começando pelos dois principais que a gente tem na fisioterapia, que é o teste de caminhada de 6 minutos e o Incremental Shuttle Walk Test. Bom, até agora, o que a gente viu na nossa disciplina foi anamnese, exame físico, avaliação da função direita, da função esquerda do coração, avaliação vascular. E tudo que a gente viu até agora na nossa disciplina estava relacionado à avaliação do paciente em repouso. A gente não viu nada até agora que falasse da avaliação do paciente durante o esforço, durante o exercício. E é fundamental a gente avaliar o nosso paciente durante o esforço, que é o momento onde a gente vai ver o comportamento cardiovascular dele durante o esforço. Às vezes a pressão ou a frequência cardíaca do nosso paciente está ótima durante o repouso, mas na hora que ele começa a fazer exercício, a pressão vai lá para cima. Então a gente precisa de ver o comportamento cardiovascular durante o esforço. Ou então o paciente não tem arritmia, ou não tem arritmia grave durante o esforço, na hora que ele começa a fazer exercício, o exercício desencadeia essas arritmias, que a gente chama de arritmia induzida pelo esforço. Ou então, principalmente, um assunto que a gente vai abordar muito na nossa disciplina, que é, principalmente a partir de agora, que é a avaliação da capacidade funcional, a avaliação da capacidade cardiorrespiratória do nosso paciente. Bom, e quando a gente fala de avaliação da capacidade funcional, a capacidade funcional, que é então a aptidão de um indivíduo em realizar uma tarefa padronizada num ambiente que é padronizado. E essa avaliação da capacidade funcional, quando a gente vai interpretar a capacidade funcional do nosso paciente, a gente tem que verificar o tipo de ergômetro que foi utilizado. Como assim, que tipo de ergômetro? Foi na bicicleta, foi na esteira ou foi no corredor? Que tipo de ergômetro que foi utilizado para fazer esse teste de esforço? Segundo, qual que é a intensidade do teste? Foi um teste de alta intensidade? Foi um teste de intensidade mais leve? E o terceiro, o critério de interrupção daquele teste de esforço. Aquele teste de esforço ele é interrompido, por exemplo, pelo tempo, quando deu o tempo do teste, acabou o teste, ponto final, ou ele foi interrompido porque o paciente chegou no máximo do cansaço dele e ele não aguenta mais. Então, a gente tem esses três critérios para a gente avaliar, para a gente considerar quando a gente for avaliar, quando a gente for interpretar o teste de esforço do nosso paciente. Bom, em relação ao ergômetro utilizado, eu trouxe aqui os dois que a gente utiliza mais, que é a bicicleta e a esteira. Os dois são muito diferentes e isso vai dar uma interpretação diferente para a gente. Por exemplo, em relação à medida da PA, quando a gente vai aferir a pressão do nosso paciente. Quando a gente avalia o nosso paciente pela bicicleta, a aferição da PA ela é mais precisa na bicicleta do que na esteira. Por quê? Na bicicleta o paciente tem o guidão lá, ele pode colocar o braço, apoiar o braço e a gente consegue aferir a PA do nosso paciente de forma mais precisa. Na esteira, ele está movimentando o braço, então aquilo ali, o esfígmo vai para cima, vai para baixo e tal, e aquilo ali dá uma interferência na hora de aferir a PA, além da esteira ser mais barulhenta. Segundo, o que não é um consenso, mas na bicicleta, os pacientes eles estão menos acostumados a andar. Então, às vezes, o paciente da bicicleta, ele nunca viu uma bicicleta na frente, na vida, né? Então, assim, é muito comum, às vezes, a gente colocar o paciente para andar na bicicleta, por exemplo, ele pedalar para trás. Ele nunca viu, não sabe como funciona a bicicleta. Já na esteira, às vezes é mais fácil, porque a esteira a gente tem que caminhar, e a marcha é uma coisa inerente ao ser humano. Mas, reforço para vocês, às vezes, por mais que a gente explique o paciente que a esteira vai andar para trás, então ele tem que andar para frente para fazer, né, o movimento contrário, às vezes ele não entende, então convém a gente ficar atrás do paciente para servir de proteção.
Outra coisa, em relação à capacidade funcional. Normalmente, quando a gente avalia a capacidade funcional pela bicicleta, essa capacidade funcional ela é mais baixa do que na esteira. Na esteira, normalmente, ela tem um valor de 10% maior do que a da bicicleta. A bicicleta, uma outra vantagem, não depende do equilíbrio. O paciente não tem que ficar equilibrado para ficar sentado na bicicleta. Já na esteira, depende do equilíbrio, não só do equilíbrio, como do entendimento do funcionamento da esteira, como eu expliquei para vocês acima. A bicicleta ela tem uma outra vantagem, ela não depende do peso corporal. Já a esteira depende. Isso é vantajoso porque, às vezes, por exemplo, o nosso paciente tem uma gonartrose, né? Tem um processo de artrose no joelho. Se ele for para a bicicleta e se ele tiver um posicionamento adequado, aquilo não vai forçar muito a articulação do joelho do paciente. Já se ele for para a esteira, o choque ali na região vai ser maior do que na bicicleta. E na bicicleta, normalmente, a interrupção, o paciente ele para o teste de esforço por fadiga de membro inferior, fadiga muscular mesmo. Por quê? Quando a gente faz um teste de esforço na bicicleta, o movimento é muito bem localizado na musculatura dos membros inferiores. Ele é muito mais focado na musculatura dos membros inferiores. Então, a exaustão, ela vai acontecer por fadiga muscular nos membros inferiores. Já na esteira, a interrupção vai ser normalmente por dispneia, porque quando a gente está caminhando ou até correndo, esse movimento é muito mais amplo, ele utiliza uma quantidade muito maior de músculo. Então, o paciente ele não vai aguentar por cansaço mesmo, ok? Em relação à intensidade do teste que a gente falou também, quando a gente aplica um teste de esforço, a gente pode dividir ele basicamente em testes máximos e testes submáximos. Como que a gente classifica um teste como máximo e quando que a gente classifica um teste como submáximo? A gente tem um ponto de corte, que é 85% da frequência cardíaca máxima. Se a frequência cardíaca que o paciente atingir durante o teste for maior do que 85% da frequência cardíaca máxima, ele é considerado um teste máximo. E se a frequência cardíaca que o paciente atingir durante o teste de esforço for abaixo de 85% da máxima, a gente considera o teste como um teste submáximo. Por exemplo, olha aí no exemplo que eu coloquei no slide para vocês. Coloquei um paciente de 20 anos para ficar fácil da gente fazer a conta. Então, um paciente de 20 anos, a gente tem que calcular primeiro a frequência cardíaca máxima dele, certo? Como que a gente calcula a frequência cardíaca máxima? A fórmula clássica, 220 menos a idade. Se a idade do nosso paciente é de 20 anos, 220 menos 20, a frequência cardíaca máxima do nosso paciente vai ser de 200 batimentos por minuto. Então, a gente viu que o ponto de corte é de 85%. Então, quanto que é 85% da frequência cardíaca máxima do paciente? Ou seja, quanto que é 85% de 200? Vai ser 170. Então, nosso ponto de corte para esse paciente vai ser de 170 batimentos por minuto. Se na hora que eu estou aplicando o teste com o paciente, ele alcançar, durante o teste, uma frequência cardíaca maior do que 170 batimentos por minuto, esse teste é considerado máximo. Se a frequência cardíaca que o paciente atingir durante o teste de esforço for abaixo de 170, esse teste é considerado um teste submáximo. Então, por exemplo, nesse paciente, se ele, durante o teste de esforço, que a gente está fazendo o teste de esforço com ele, se ele alcançar a frequência cardíaca de 165 batimentos por minuto, esse teste é considerado submáximo. Só que se ele alcançar, durante o teste de esforço, uma frequência cardíaca de 175 batimentos por minuto, esse teste vai ser considerado um teste de intensidade máxima. Ok? E aí, a gente vai falar então da importância que tem os testes de campo. O que seria um teste de campo? O nome já está falando. Um teste que a gente vai realizar no campo. Que campo? Um corredor. Então, ele não vai precisar de um ergômetro específico. Não precisa de bicicleta, não precisa de esteira. Num corredor mesmo plano, a gente consegue fazer o teste de esforço nesse paciente. Um exemplo muito comum que a gente tem é o teste de Cooper.
né? Que é um teste feito até nas provas da polícia, que é um teste onde o paciente tem que pegar o corredor e correr, né? Então, todo teste de esforço, onde o paciente não precisa de um ergômetro específico, ele é feito no corredor mesmo, no corredor plano, a gente vai chamar de teste de campo. E o teste de campo, os testes de campo que a gente tem, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, eles tendem a ser submáximos. E qual que é a vantagem de um teste submáximo? Você vai me falar assim, olha, a gente tem um teste ergométrico, o paciente vai na esteira, está cheio de eletrodo, vê se ele tem arritmia ou não. Para que a gente vai caçar com teste de campo, com teste submáximo? Se a gente for parar para pensar, o teste ergométrico, de fato, ele é muito bom. Eu não estou tirando o mérito dele de forma alguma. Só que o teste ergométrico, ele é um teste máximo. Excelente, mas é um teste máximo. E se a gente parar para pensar, as atividades que o paciente faz no dia a dia dele, seja em casa, seja no trabalho, o que for, ela não tem intensidade máxima. O que o paciente faz no dia a dia dele tem uma intensidade submáxima. Então é importante, mesmo se o paciente trouxer para a gente um teste ergométrico, um teste máximo, é importante a gente fazer um submáximo com ele, para a gente ver se no dia a dia dele aquele comportamento cardiovascular, aquelas variáveis cardiovasculares, elas estão se comportando de uma forma normal, de uma forma esperada. E além disso, os testes de campo, eles são muito simples, são muito fáceis da gente fazer, eles praticamente não têm custo e, acima de tudo, eles são muito bem aceitos pelos nossos pacientes. Bom? E dos testes de campo, a gente tem dois muito famosos, que é o teste caminhada de 6 minutos e o Incremental Shuttle Walk Test. E a gente vai começar, a partir desse slide, a falar do teste de caminhada de 6 minutos. Bom, o teste de caminhada de 6 minutos, ele foi padronizado pela primeira vez pela American Thoracic Society, pela ATS, ele passou por um monte de reformulação, enfim, até chegar nessa versão que a gente conhece, do teste de caminhada de 6 minutos, e ele é um teste que tende a ser submáximo. E como que a gente vai avaliar a capacidade funcional do nosso paciente? A capacidade funcional, ela vai ser a distância que o nosso paciente consegue percorrer durante 6 minutos. Por isso que ele chama teste de caminhada de 6 minutos. E como que o teste vai funcionar? Então, primeiro o paciente vai chegar, vai ficar em repouso, 10, 15 minutos sentado, descansando, para os valores cardiovasculares dele voltarem ao basal. E depois a gente vai instruir esse paciente a caminhar, a percorrer um corredor plano com 30 metros de extensão, o mais rápido que o paciente conseguir, sem correr. Por isso que ele chama teste de caminhada de 6 minutos e não teste de corrida de 6 minutos. Então, de fato, o paciente tem que ir o mais rápido que ele conseguir, só que ele não pode correr durante 6 minutos nesse corredor de 30 metros de extensão. Então, vai 30 metros, volta 30 metros, vai 30 metros, volta 30 metros. E assim ele vai percorrendo esse corredor até acabar os 6 minutos. E a capacidade funcional que a gente avaliar do nosso paciente vai ser a maior distância caminhada em 2 testes. O que é isso? O paciente vai chegar, vai ficar em repouso, a gente vai avaliar a pressão, a gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho. A gente vai avaliar a pressão do paciente, frequência cardíaca, frequência respiratória e grau de fadiga e dispneia pelo nosso paciente, do nosso paciente pela escala de Borg. A gente instrui ele como que vai ser o teste, ele faz um teste. Quando o teste acabou, o paciente descansa mais 10, 15 minutos e repete o segundo teste. Se num teste ele caminhou 500 metros e no outro ele caminhou 600 metros, qual que vai ser a capacidade funcional dele? A maior distância que ele caminhou nesses 2 testes. Então, se um foi 500 e o outro foi 600, a capacidade funcional do nosso paciente vai ser de 600 metros. Para a gente conseguir resguardar o paciente, para a gente conseguir garantir a segurança do nosso paciente durante o teste, algumas coisas são importantes. Elas não são necessárias, mas elas são importantes para a gente
verificar mesmo se está tudo ok, se a gente está, na verdade, resguardar o paciente e resguardar a gente também, né? Para que não tenha nenhum evento adverso, ou se esse evento adverso acontecer, a gente está ali com o equipamento necessário para conseguir, para garantir a segurança do nosso paciente. Então, a gente precisa de suporte e equipamento emergencial, pelo menos um ambu, às vezes um desfibrilador, qualquer suporte e equipamento emergencial é importante. Também é importante, mas não é necessário, que a pessoa que está aplicando o teste tenha o curso de suporte básico de vida, que é o BLS. Não, o teste pela ATS, ele não precisa de uma equipe médica presente, mas se você for fazer o teste num paciente muito grave, é interessante ter alguém de sobreaviso que possa te ajudar caso tenha algum evento adverso. E se o paciente utilizar, se ele fizer uso da oxigenoterapia, que tenha equipamento de oxigenoterapia no local de realização do teste. E o teste, a gente já viu que ele é muito bom para avaliar a capacidade funcional. Mas ele tem contraindicação? Tem, a gente tem a contraindicação que é absoluta e tem a contraindicação que é relativa. A absoluta, de acordo com a ATS, é aquela contraindicação que fala assim, ó, não dá mesmo. A relativa é aquela que você fala assim, ó, vamos analisar isso aí direitinho para ver se o paciente tem condição de fazer o teste, tá? Na condição contraindicação absoluta, a gente tem a presença de angina instável ou de infarto no mês anterior àquele mês que a gente está fazendo o teste do nosso paciente, além de um histórico recente de arritmia complexa. E uma terceira contraindicação absoluta que a gente tem para o teste, que eu acho que na verdade ela não tem nada de absoluta, seria a limitação física ou cognitiva que impossibilitasse o teste. Em relação à limitação cognitiva, tudo bem. Às vezes o paciente ele não vai entender o procedimento do teste. Mas em relação à limitação cognitiva, pessoal, hoje em dia o teste é muito utilizado em paciente neurológico, por exemplo. A gente pode aplicar o teste em paciente com AVE, a gente pode aplicar o teste em paciente com Parkinson. Então, a gente aplica muito o teste, por exemplo, muito usado em paciente idoso, que pode ter alguma alteração articular, dor, que seria uma limitação física. Então, esse tópico aí eu colocaria uma interrogação nele, eu colocaria um pouco de aspas nele. E como contraindicação relativa, a gente tem a frequência cardíaca muito alta ou a pressão muito alta. Então, se o paciente tiver uma frequência cardíaca de repouso maior do que 120 batimentos por minuto, vamos ver se dá para fazer mesmo o teste. Ou se a pressão do nosso paciente for maior do que 180 por 100, ou maior do que 180 na sistólica, ou maior do que 100 na diastólica. Se ele tiver a presença desses fatores aí, vão ficar de olho. Entendi. Então eu já verifiquei as contraindicações, está tudo ok, o paciente já pode começar. Vamos fazer a preparação do paciente antes, né? Verificar se o paciente está utilizando roupas confortáveis e tênis apropriados, porque, por exemplo, se o paciente tiver de calça jeans, ou se ele não tiver com tênis, se ele tiver com uma, sei lá, com uma rasteirinha, às vezes a distância caminhada por ele durante o teste vai ser baixa, não porque a capacidade funcional do nosso paciente é baixa, mas é porque tanto a calça jeans como a rasteirinha vai estar limitando a movimentação do paciente. Outra coisa para verificar, uso de dispositivo sem uso. O que é isso? Se o paciente tiver, por exemplo, se ele usar bengala, que ele faça o teste de caminhada de 6 minutos com a bengala. Se ele tiver em uso de oxigenoterapia, pode utilizar a oxigenoterapia também. Outra coisa que é bom a gente verificar antes, o paciente não deve interromper a medicação para fazer o teste. Se a gente quer ver a resposta cardiovascular durante o esforço no dia a dia do nosso paciente e no dia a dia ele está em uso de medicação, deixa o paciente com a medicação. E outra coisa, se a gente pedir para o paciente não usar a medicação, a chance dele ter um evento adverso durante o teste é muito maior. Confirmar que o paciente fez uma refeição leve antes do teste, né, para ele não ter, enfim, nenhum problema digestivo durante o teste.
Não fazer um exercício vigoroso 2 horas antes do teste, isso pode influenciar o comportamento cardiovascular na hora dele fazer o teste. Se a gente for fazer a reavaliação, fazendo o mesmo turno do dia, o que é isso? Vamos supor, o paciente chegou para você hoje, você fez o teste de caminhada de 6 minutos com ele. Beleza, ele começou o processo de reabilitação, você fez o teste, avaliação do teste de caminhada de 6 minutos de manhã. Aí você fez o processo de todo o processo de reabilitação cardíaca com ele e você foi reavaliar. Só que na hora de reavaliar, você reavaliou ele, por exemplo, no final da tarde. A gente sabe que na cardio é muito bem estabelecido que a gente tem algumas alterações da pressão e da frequência cardíaca durante os turnos do dia, né? Então, se você avaliar em turnos diferentes, isso pode influenciar. Outra coisa também, por exemplo, às vezes o paciente toma a medicação dele, o remédio de pressão, lá às 7 horas da manhã. Aí na avaliação, você avaliou ele às 9, ou seja, a medicação ali está bombando. Aí na hora de reavaliar, você vai reavaliar lá no final do dia, quando a medicação já perdeu um pouco o efeito. O resultado vai ser diferente também, ok? E aquecimento antes do teste não é permitido, também porque pode alterar esses parâmetros cardiovasculares que a gente vai avaliar. E aí, então tá. Então a gente está quase começando o teste. A gente já sabe que o paciente vai caminhar o mais rápido que ele conseguir, sem correr, num corredor de 30 metros. É um corredor de 30 metros, é um corredor plano, todo mundo olhando para o slide. É um corredor de 30 metros, só que, deixa eu pegar o laser, a gente vai colocar aqui 2 cones. Todos dois, um cone meio metro antes do início e o outro cone meio metro antes do final do corredor. Então, o corredor propriamente dito mesmo vai ter 29 metros de extensão. Vai ter meio metro aqui para ele dar a volta aqui atrás e mais meio metro aqui para ele dar a volta aqui também, tá? Então, o cone ele serve para isso, na hora que o paciente for dar a volta, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, o cone serve como demarcação para o paciente poder dar a volta, de saber aonde que ele vai dar a volta e seguir adiante com o teste, tá bom? E para ficar mais fácil também da gente medir quanto que o paciente conseguiu andar, é recomendado que a gente meça com a fita métrica mesmo. Vocês já devem ter visto lá na clínica escola aquelas marcações com fita métrica no chão. E eles recomendam que a gente marque a cada metro, ou pelo menos de 3 em 3 metros. Eu marco só de metro em metro. Porque na hora que o paciente acaba o teste, na hora que acaba o 6º minuto, a gente consiga com mais facilidade medir quantos metros o paciente caminhou. Tá bom? Então vamos lá. Como que vai acontecer o teste? Então o paciente primeiro vai chegar, você vai colocar ele sentado, descansando, em repouso de 10 a 15 minutos. E para que isso? Para que esses parâmetros cardiovasculares eles voltem aos valores basais, principalmente aqui em Diamantina. Às vezes o paciente subiu morro, subiu escada até chegar aonde ele vai fazer o teste, então deixa ele sentado descansando primeiro. Nesse momento, a gente avalia a pressão do nosso paciente de repouso, quando acabar esses 10 minutos. A gente avalia a frequência cardíaca dele, é legal ter um cardiofrequencímetro agora na hora do esforço. A gente avalia a saturação dele, principalmente se o paciente for pneumopata. Na cardio, não é tão necessário não, mas é bom. E a gente avalia o grau de fadiga e de espineia dele pela escala de Borg, que a gente já viu. Depois que o paciente fica 10 minutos de repouso, a gente vai instruir ele como que vai ser o teste. Fala, ó, tô aqui com um cronômetro, vou marcar 6 minutos, na hora que eu falar já, você vai caminhar o mais rápido que você conseguir, só que sem correr, tá? Não, o paciente vai começar o teste, vai caminhar o mais rápido, vai dar a volta no cone, volta, dá a volta no cone de novo, e assim ele vai percorrendo. A gente pode incentivar o paciente a ir mais rápido? Não. O que vai acontecer é que a cada minuto a gente vai falar com ele uma frase que é padronizada. Que frase que é essa? Você está indo bem, faltam tantos minutos. Ou seja, quando der 1 minuto de teste, a gente vai falar com o nosso paciente: você está indo bem, faltam 5 minutos. O paciente continua. Depois deu 2 minutos de teste, a gente fala: você está indo bem, faltam 4 minutos. O
paciente continua. Depois, quando der 3 minutos de teste, a gente fala, você está indo bem, faltam 3 minutos, e assim sucessivamente. Quando estiver chegando o 6º minuto do teste, a gente já sai um pouco do lugar onde a gente estava e a gente já vai ficando meio perto do paciente. Quando der 6 minutos, a gente fala com o paciente, parou. Na hora que o paciente parou, a gente vai pedir para ele ficar em marcha estacionária. Para quê? Para que não tenha uma queda brusca da pressão e da frequência cardíaca que a gente vai medir de novo. Né? Então, o paciente vai ficar em marcha estacionária, vai dar o braço para colocar no seu ombro, ali a gente vai ver de novo frequência cardíaca, a gente vai ver a pressão arterial do nosso paciente, escala de Borg e saturação. Depois a gente espera mais 1 minuto o paciente ficar em repouso, né, nesse período de recuperação, e a gente vai nesse período de recuperação de novo, ver os dados vitais, frequência cardíaca, pressão, saturação e escala de Borg. Então, isso tudo que a gente vai coletar dos pacientes, a gente vai ter que coletar imediatamente quando acaba o 6º minuto, daí a gente espera 1 minuto e avalia de novo. Tá bom? Então, a gente vai realizar 2 testes, como a gente já falou. Os testes têm que ter um intervalo de 15 minutos entre eles, e desses 2 testes, a gente vai considerar a capacidade funcional do nosso paciente como a maior distância caminhada. Então, o exemplo que a gente deu, se no primeiro teste foi 500 metros e no segundo teste foi 600 metros, a gente vai considerar 600 metros. E aí que tem o X da questão. Se a distância for muito diferente uma da outra, se a distância de um teste for maior do que 10% do que a outra, a gente tem que fazer um terceiro teste. E dos 3, de novo, a gente vai considerar a maior distância caminhada. Tá? O que significa isso? Vamos colocar um número irrisório só para ficar fácil da gente calcular. No primeiro teste de caminhada, o paciente andou 100 metros. Quanto que é 10% de 100 metros? 10, né? Então, se ele caminhou 100 metros, a gente vai considerar 10 metros para mais e 10 metros para menos. Então, próximo teste, o paciente tem que caminhar uma distância entre 90 e 110, certo? Se ele caminhar uma distância entre 90 e 110, ótimo, a gente vai pegar os dois, ver a maior distância, é a capacidade funcional do nosso paciente. Mas se, por exemplo, no segundo ele caminhar 150 metros, a gente vai terceiro teste de caminhada. E dentre esses 3, aí tem que fazer mais não, só 3, ponto final. Dentre esses 3, a maior distância que o paciente caminhar vai ser a distância, vai ser a capacidade funcional dele. Isso tudo acontece porque a gente tem um negócio que chama efeito aprendizado. Às vezes, quando a gente pede para o paciente fazer o primeiro teste, ele não entendeu direito qual que é a metodologia do teste. Esse entendimento ele vai vir só no segundo. Então, por isso que se tiver uma distância muito grande, a gente tem que fazer o terceiro pela influência do efeito que o efeito aprendizado tem. Ok? Algumas questões metodológicas que eu trouxe aqui que é importante da gente ter em mente quando a gente está aplicando teste de caminhada de 6 minutos. Primeiro, não só durante o teste de caminhada de 6 minutos, mas qualquer teste de esforço, a gente não pode conversar com o nosso paciente. Obviamente, porque se a gente está querendo ver a capacidade funcional do nosso paciente, se a gente começar a conversar com ele, às vezes ele vai cansar rápido, não porque ele não aguenta mais, mas ele ficou conversando tanto que ele acabou entrando em dispneia, né? Outra questão metodológica, o paciente ele deve fazer o teste sem acompanhamento. Por quê? Isso tem muito estudo que mostra isso. Se a gente caminhar junto com o paciente, se a gente ficar ao lado do paciente e caminhar, sem querer, a gente pode estabelecer o nosso ritmo de caminhada para ele. Então, na verdade, o paciente ele vai começar a esforçar muito para acompanhar um ritmo que é nosso e não dele, né? Então, o teste deve ser feito sem acompanhamento. Aí você vai me perguntar assim, e atrás do paciente, eu posso caminhar? Ó, a diretriz fala que não.
A diretriz fala que pode, o paciente pode caminhar até 30% a mais se a gente caminhar atrás dele. Porque como ele sabe que a gente está atrás dele, ele fala assim, nossa, tem que acelerar mais ainda o meu passo, porque, né, tem alguém atrás de mim aqui, eu não quero atrasar o teste. E acabar não sendo, de fato, a capacidade funcional dele. Mas a gente tem que pensar nisso com parcimônia, né, pessoal? Porque, assim, se for um paciente, por exemplo, que tem déficit de equilíbrio, se for um paciente mais idoso, se você não sentir segurança na marcha dele, eu acho que por uma questão de segurança a gente tem que caminhar atrás do paciente, sim. E uma pergunta muito comum: o paciente pode descansar durante o teste? Pode. Né? Se a gente está querendo ver a capacidade funcional dele, e se ele não estiver aguentando mesmo naquele momento, ele pode parar e pode descansar. Só que o tempo está continuando. Ou seja, no final do teste, a distância que ele vai caminhar vai ser pequena, a capacidade funcional dele vai ser baixa, provavelmente representativo daquele esforço dele. Então, se ele quiser parar para descansar, tem problema nenhum, mas o cronômetro continua rolando, tá bom? E quando que a gente interrompe o teste? Primeiro, e o mais óbvio, quando acabar os 6 minutos. Deu 6 minutos, o teste está encerrado. Segundo, se o paciente tiver algum sinal ou sintoma mais grave que seja um critério de interrupção do teste, que seria dor torácica, que seria o paciente relatar que ficou tonto, seria cianose, palidez excessiva, dispneia excessiva. E tem um terceiro item, que aí eu coloco até uma interrogação, que seria quando o paciente alcança 85% da frequência cardíaca máxima dele. A gente viu lá na intensidade do teste que 85% da frequência cardíaca máxima é o ponto de corte para definir se o paciente está fazendo um teste de intensidade máxima ou submáxima. Quando o teste ele foi padronizado, ele foi elaborado, era para ser um teste submáximo. Então, para ser um teste submáximo, se o paciente alcançar 85% da máxima, o teste está encerrado. Só que hoje, a gente considera o teste de caminhada de 6 minutos como um teste de campo, não necessariamente submáximo. Ele é um teste de campo. Então, a gente costuma deixar, a gente tem o hábito de deixar o paciente caminhar, mesmo se ele atingir 85% da frequência cardíaca máxima dele. Tá? Mas reforço com vocês. Pela diretriz, 85% da máxima encerrou o teste. Tá bom? Aqui tem um artigo muito famoso do Paul Wainwright, foi também um dos primeiros que fez, um dos primeiros autores a fazer uma revisão muito bem detalhada do teste de caminhada de 6 minutos, e ele apontou alguns fatores que podem contribuir para que o paciente ande mais ou menos durante o teste de caminhada de 6 minutos. Vamos acompanhar aqui comigo. Quais são os fatores que vão contribuir para uma menor distância caminhada? Então, vai ser pernas mais curtas, obviamente, se o paciente tiver uma perna mais curta, ele vai caminhar menos. Idade mais avançada, a idade vai influenciar diretamente na distância caminhada. Quanto maior a distância, menor vai ser, quanto maior a idade, menor vai ser a distância caminhada pelo paciente. Um peso corporal maior, obviamente o peso vai interferir na capacidade funcional do nosso paciente. Quanto maior o peso, quanto maior o IMC, pior vai ser a capacidade funcional do nosso paciente. O sexo feminino vai contribuir para o paciente caminhar menos, aí tem várias justificativas para isso. O coração do paciente do sexo feminino costuma ser menor, a massa muscular, enfim, do sexo feminino é diferente, algum grau de comprometimento cognitivo, um corredor menor. Se o corredor for menor que 30 metros, significa que o paciente vai dar mais voltas atrás do cone. E você concorda comigo que o fato dele dar uma volta atrás do cone, ele vai atrasar a distância dele do que ele se ele andar em linha reta? Então, se o corredor for menor que 30 metros, ele vai ter que dar mais voltas, e isso pode diminuir a distância percorrida durante o teste, e algumas doenças, sejam elas respiratórias, sejam elas cardiovasculares, ou sejam elas de origem musculoesquelética. E o que vai contribuir para uma maior distância caminhada no teste de 6 minutos? O contrário, aquele paciente que tem pernas mais
compridas, o sexo masculino, um paciente muito motivado, aquele paciente que já realizou o teste previamente também, então ele já entendeu a metodologia do teste, medicação que vai atenuar os efeitos daquela doença na hora do teste e a suplementação de oxigênio. A gente já viu que se o paciente fizer o uso de oxigênio terapia, o oxigênio ele vai permitir que o paciente caminhe uma distância maior, né? Porque se ele faz a suplementação de oxigênio, ele não fizer o teste em oxigênio terapia, ele não vai dar conta por causa do cansaço, ele vai parar por causa disso. Então, a suplementação com oxigênio vai permitir uma maior distância caminhada no teste de 6 minutos. Aqui eu trouxe um estudo só para ilustrar aquilo que a gente falou. Esse estudo é um estudo muito legal, que saiu nos artigos já há bastante tempo, os artigos brasileiros de cardiologia, e eles fizeram exatamente aquilo que a gente mencionou lá atrás em relação à frequência cardíaca máxima. Eles não interromperam o teste quando o paciente atingiu 85% da frequência cardíaca máxima. E o que eles verificaram, principalmente nos pacientes com insuficiência cardíaca, que o teste de caminhada de 6 minutos, ele pode sim ser um teste de intensidade máxima. Só que mesmo sendo de intensidade máxima, ele se mostrou um teste extremamente seguro e o paciente tem mínima chance de apresentar um efeito adverso durante o teste. Então, se a gente não interromper em 85% da frequência cardíaca máxima, pode ser que o nosso paciente atinja, sim, a intensidade máxima no teste, o que não significa que ele vai ter algum evento adverso durante o teste de caminhada de 6 minutos. E aí é o grande X da questão do teste de caminhada de 6 minutos. Então, a gente tem lá que o nosso paciente percorreu durante o teste 500 metros. O que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai interpretar esse resultado? Como que a gente vai saber se esse resultado é uma coisa boa ou ruim? Bom, a gente tem algumas formas. Eu trouxe 4 aqui, algumas muito utilizadas, uma não muito, tá? Então, primeiro, um dos primeiros estudos que verificaram a distância caminhada no teste de 6 minutos, eles mostraram, um dos primeiros estudos, esse estudo mostrou, os autores mostraram que o valor de normalidade para a população geral é de 400 a 700 metros. O que isso significa? Que um sujeito saudável normalmente caminha entre 400 e 700 metros durante o teste de caminhada de 6 minutos. Pessoal, é muito defasado isso já, tá? Não utilizem esses valores de referência. A gente, por exemplo, a gente vê nos nossos pacientes com doença de Chagas, mesmo os pacientes muito graves, eles caminham tranquilamente 500 metros, 700 metros. Então, isso aí é um valor muito defasado. Só trouxe para mostrar para vocês que essa faixa de referência ela existe. Tá? Ela fala que a população saudável percorre em média de 400 a 700 metros. Uma outra coisa que é interessante é esse ponto de corte de 300 metros. O que ele fala? Se o paciente caminhar menos que 300 metros, que isso é um excelente indicador prognóstico. Ou seja, se o paciente caminhar menos que 300 metros durante o teste, ele tem um risco muito maior de vir a óbito nos próximos anos. Esse sim é o ponto de corte que a gente utiliza muito. Um outro ponto de corte também que é muito interessante é esse ponto de corte de 50 metros para ver eficácia da intervenção. O que significa esses 50 metros para a gente ver a eficácia da intervenção? O paciente chegou para fazer reabilitação cardíaca, avaliei ele. Fiz o treinamento físico com ele. Depois, reavaliei o meu paciente pelo teste de caminhada de 6 minutos. Como que eu vou saber se o meu paciente melhorou a capacidade funcional dele mesmo, de fato, ou não, com os exercícios que eu passei para ele? O esperado, para ter melhora clínica e funcional, entre uma avaliação e outra, o paciente tem que ter aumentado a distância caminhada em 50 metros.
Ou seja, se na primeira avaliação ele caminhou 500 metros, eu espero que na segunda avaliação, para ter melhora clínica ou funcional, ele caminhe mais do que 550. Se na primeira avaliação ele caminhou 700 metros, eu espero que na segunda avaliação ele caminhe 750 ou mais do que isso, tá? Se ele caminhar mais do que 50 metros na segunda avaliação, a gente pode sim falar que o nosso paciente teve uma melhora clínica e funcional. E a gente tem uma quarta forma que é a mais utilizada. O que seria? A gente vai comparar duas distâncias. Uma, a que o paciente realmente caminhou. A outra, a gente vai jogar os dados dele numa fórmula para predizer o quanto que o nosso paciente deveria ter caminhado se ele fosse saudável. Então, a gente vai comparar que ele realmente caminhou com aquela que ele deveria caminhar se ele fosse saudável. E a gente vai ver se o paciente tem comprometimento funcional ou não dessa forma. Como que a gente vai fazer isso? O como a gente vai ver agora nesse slide. Então, pessoal, a gente tem uma equação que não é específica para a população brasileira, foi a equação de Wright-Shihil, mas a gente tem essa equação, na verdade são duas equações, a equação para homem e a equação para mulher. Por essa equação, a gente tem aqui, olha, homem, a distância predita é 7,57 vezes a altura em centímetro, menos 5,02 vezes a idade, menos 1,76 vezes o peso em quilos, menos 309 metros. E para a gente ter o limite inferior de normalidade, a gente tem que subtrair 153 metros. O que seria esse limite inferior de normalidade? Para a gente encontrar uma faixa de normalidade, a gente tem o limite inferior e a gente tem o limite superior. A normalidade está entre os dois. Se o paciente caminhar abaixo do limite inferior de normalidade, a capacidade funcional dele está muito baixa. Se o paciente caminhar acima do limite superior, está excelente, né? E a equação para a mulher, a distância predita vai ser 2,11 vezes a altura em centímetros, menos 2,29 vezes o peso em quilos, menos 5,78 vezes a idade, mais 667 metros. E para a gente ter, esse é o limite superior. Para a gente ter o limite inferior, a gente tem que diminuir o valor que a gente encontrar nesse limite superior por 139. Vamos ver um exemplo? Bom, então aqui no nosso exemplo a gente tem um paciente do sexo masculino, a altura dele é 1,70 metros, ou seja, ele tem 170 centímetros, a idade dele é de 30 anos e o peso dele de 70 quilos. Então, se o nosso paciente é do sexo masculino, a gente vai usar a equação da distância predita para homens. Então, vamos aplicar aqui na equação para a gente primeiro identificar o limite superior de normalidade. Então, vai ser 7,57 vezes a altura em centímetros, que vai ser 170, menos 5,02 vezes a idade, 30 anos, menos 1,76 vezes o peso dele, que é 70 quilos, menos 309. Então, coloquei todos os dados aqui embaixo na equação. Acompanhe aqui no slide pelo laser, tá? Então, se eu fizer essa conta toda, eu vou chegar que o limite superior de normalidade dele vai ser 1.013 metros e 10 centímetros. 1.013,1. E como que eu vou descobrir o limite inferior de normalidade? Aqui na equação está falando, subtrair 153. Então, vou pegar o limite superior de normalidade, que é 1.013,1, subtrair 153 e eu vou achar 860,1. O que isso significa? Então, que o esperado é que o nosso paciente caminhe durante o teste entre 860,1 até 1.013,1 metros. Se o paciente caminhar menos
do que 860,1, a capacidade funcional dele está ruim. Se caminhar entre os dois, está dentro do esperado. Agora, se caminhar mais que 1013,1, está ótimo, está excelente, não tem problema nenhum. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte. E para finalizar o teste de caminhada de 6 minutos, eu trouxe um artigo muito interessante, que é muito o que eu penso a respeito do teste de caminhada de 6 minutos. Isso em doença de Chagas a gente já comprovou também, que é o seguinte: o teste é muito bom para avaliar a capacidade funcional do nosso paciente, principalmente daquele paciente que tem comprometimento funcional grave. Aquele paciente com capacidade cardiorrespiratória muito baixa, o teste é excelente e, às vezes, o paciente tem uma capacidade funcional tão comprometida que, se a gente colocar ele num teste máximo, né, num teste ergométrico, os valores vão ser muito parecidos, porque o paciente ele não dá conta mesmo de fazer muita coisa. Então, seja a gente fazer um teste simples, como o teste de caminhada de 6 minutos, ou um teste máximo avançado, como o teste ergométrico, o resultado vai ser muito parecido. Então, para avaliar a capacidade funcional do nosso paciente, ele é ótimo. Mas quando a gente tenta estabelecer um valor prognóstico para o paciente, dar um diagnóstico, tentar identificar aquele paciente que corre o risco de ter um evento adverso ou via óbito no futuro, ele já não é tão bom. Aí o teste ergométrico, para identificar aquele paciente que tem risco de ter um evento cardiovascular ou está em risco de morte, aí de fato o teste ergométrico é um teste melhor do que o teste de caminhada de 6 minutos. Ok? E aí nós passamos para o nosso segundo teste de hoje, que é o Incremental Shuttle Walk Test, que a gente vai chamar ele a partir de agora só de shuttle, tá? Para ficar mais fácil mesmo a linguagem, mas se a gente for escrever ou se a gente for fazer algum relatório, é importante a gente mencionar que é o Incremental Shuttle Walk Test, porque a gente também tem o Endurance Shuttle Walk Test. Então, vamos mencionar no relatório, quando a gente for discutir algum caso, que é o Incremental Shuttle Walk Test, tá bom? Que é um teste muito legal, eu gosto muito dele também, a gente usa muito o Incremental Shuttle Walk Test, ele é um teste mais difícil de explicar, a gente tem um vídeo dele, mas até para explicar para o paciente, mas é um teste muito bom. Bom, então o teste ele foi descrito pela primeira vez pelo artigo da Sally Sain em 1992 e ele foi elaborado, ele foi desenvolvido para ser aplicado para pacientes com DPOC. Tá? Hoje em dia ele é muito utilizado, a pediatria inclusive tem utilizado muito o Shuttle e de fato é um teste muito bom, mas ele foi desenvolvido para avaliar a capacidade funcional de pacientes com DPOC. E para início de conversa, a gente coloca uma diferença dele em relação ao teste de caminhada de 6 minutos, que o shuttle ele é limitado por sintoma. O que significa? Quando a gente pensa no teste de caminhada de 6 minutos, o teste de caminhada de 6 minutos ele é um teste limitado basicamente pelo tempo. Ou seja, deu 6 minutos, acabou o teste, né? O shuttle ele pode ser limitado pelo tempo? Pode, mas ele é basicamente, como ele exige mais do paciente, ele é mais limitado pelo sintoma. Isso significa que o paciente encerra o teste quando ele não dá conta mais de fazer. Ele pode chegar até o final do teste, ele pode completar o teste, mas normalmente ele é limitado pelo sintoma, tá bom? Um bicho aqui. E como que funciona? Como que é a metodologia do teste? O teste, ele também vai ser, ele é um teste de campo, então o paciente vai ter que percorrer também num corredor plano, só que aqui, esse corredor, ele não vai ter 30 metros de extensão, como o teste de caminhada de 6 minutos, não. Ele vai ser um corredor de 10 metros de extensão. E ele tem 12 níveis de intensidade, tá? Cada nível de intensidade, o paciente tem que dar um número de volta. E o paciente tem que completar o número de voltas correspondentes a cada nível de intensidade do teste. E mais uma vez, qual que vai ser a capacidade funcional do nosso paciente?
A capacidade funcional vai ser a distância que o paciente consegue percorrer durante o teste, tá bom? Bom, essa é a tabela dos 12 níveis de intensidade do shuttle. Primeira coisa que a gente tem que ter com muita clareza na cabeça. São 12 níveis de intensidade e todos os 12 níveis têm 1 minuto de duração. Então, se são 12 níveis, cada nível tem 1 minuto de duração, o teste tem a duração máxima de 12 minutos, certo? E por que que o shuttle tem esse nome incremental no nome dele? Porque ele é um teste incremental. O que seria incremental? O que a gente está incrementando no shuttle? A gente está incrementando distância. Significa que a cada nível de intensidade do teste, o paciente tem que aumentar mais a velocidade dele. Como assim? Olha só, acompanha na tabela. No primeiro nível de intensidade do teste, o paciente tem que dar 3 voltas de 10 metros cada uma em 1 minuto. No segundo nível do teste, o paciente tem que dar 4 voltas em 1 minuto. Então, vocês concordam comigo que ele tem que aumentar a velocidade para conseguir realizar o teste? Se no primeiro nível são 3 voltas em 1 minuto, no segundo nível vão ser 4 voltas em 1 minuto, ou seja, ele tem que percorrer uma distância maior no mesmo intervalo de tempo. E assim sucessivamente. Olha só, primeiro nível de intensidade do teste, 3 voltas em 1 minuto. Depois, 4 voltas em 1 minuto. Depois, 5 voltas em 1 minuto. Depois, 6 voltas em 1 minuto. Depois, 7 voltas em 1 minuto. E assim sucessivamente. Até chegar no último estágio, no último nível de intensidade do teste, onde o paciente tem que dar 14 voltas em 1 minuto. E ó, pernas para que te quero. E o que vai controlar essa velocidade do paciente durante o teste? Um sinal de áudio. Vou pegar o som do shuttle aqui, espero que vocês consigam escutar. É o seguinte, o shuttle a gente tem um barulhinho, tá? E, na verdade, a gente tem dois tipos de barulho. A gente tem um que é assim, tum, 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 ou seja, ele vai dar 3 barulhos. E tem um outro barulho que é um barulho único, assim, tum, uma vez só e acabou. Qual que é a diferença entre os dois? Toda vez que tocar 3 barulhos, assim, tum, dum, dum, significa que o teste começou ou que está começando um novo nível de intensidade. E quando dá um barulho só, significa que o paciente tem que ter completado uma volta, tá? Vamos colocar o barulho aqui para a gente escutar então. Ver se vocês conseguem escutar bem. O teste vai começar, um primeiro nível vai começar, então o paciente vai ouvir 3 sons. Dum, dum, dum. Ouviram? 3 vezes, mais uma vez, ó. 3 barulhos, vai começar um novo nível. Então, quando o paciente começou o teste, ouviu esses 3 barulhos, ele vai caminhar o mais rápido que ele conseguir até o final do corredor de 10 metros. Chegou no final do corredor, não ouviu o barulho, de novo, ele vai ficar parado em marcha estacionária. Parado em marcha estacionária é ótimo, né? Vai ficar em marcha estacionária sem movimentar até escutar o barulho correspondente ao final daquela volta. Quando é final de volta, a gente escuta um barulho só, que vai ser esse aqui, ó. Um barulho só. Significa então que o paciente tem a permissão para continuar caminhando. Deu mais uma volta de 10 metros. Chegou lá na frente, não ouviu barulho ainda, fica em marcha estacionária até ouvir o barulho. Ouviu o barulho, continua. Olha o barulho, ó. Deu o barulho, vai até o final, tá? Quando ele chega no final desse corredor, ele vai ter completado as 3 voltas. Então, ele completou esse nível de estágio, né? Esse nível do teste. Então, ele espera começar um outro, que vai começar agora.
Deu 3 barulhos, começa o segundo nível. E toda vez que ele ouvir 3 sons ao invés de um, significa que a marcha dele tem que ficar mais acelerada do que a anterior. Tá bom? A gente vai assistir um vídeo do Shuttle aí para vocês entenderem melhor essa questão dos 3 barulhos e de um barulho. Bom, e quando que a gente interrompe o Shuttle? Por questões muito parecidas com o teste de caminhada de 6 minutos. Dor torácica, paciente ficou tonto, em cianose, palidez ou dispneia excessiva. Se o paciente tiver em exaustão, se ele não estiver aguentando mais também, o teste pode ser encerrado, mas a gente tem que falar com ele que ele tem que pelo menos tentar chegar ao máximo dele. E se o paciente não for capaz de manter a velocidade proposta por aquele nível de intensidade do teste. Ou seja, se era para o paciente completar aquela volta, ele não completou, foi um erro. A gente dá mais uma chance para ele. Se ele deveria chegar lá do outro lado imediatamente depois e ele não chegou, ou seja, errou 2 vezes, o teste é dado por encerrado. Tá bom? Uma dúvida importante. O paciente pode correr durante o shuttle? Pode. Na descrição original dele, não podia não, era um teste de caminhada também, por isso que chama Shuttle Walk Test. Mas hoje a gente aplica o shuttle permitindo o paciente correr também. E como que a gente interpreta esses resultados do shuttle? Pela mesma forma como a gente interpreta os resultados do teste de caminhada de 6 minutos. A gente também tem uma equação de predição para comparar o tanto que o paciente andou com o tanto que ele deveria andar ou percorrer, né, já que ele pode correr, se ele fosse saudável. Como que é a fórmula do shuttle? Aqui a gente tem uma fórmula única tanto para homem como para mulher, porque o sexo ele vai ser uma variável que a gente vai aplicar. E para a gente descobrir a distância percorrida no shuttle, a gente vai fazer 1.449,701 menos 11,735 vezes a idade, mais 241,897 vezes o sexo. O sexo aqui embaixo está falando. Se for do sexo masculino, 1, e se for do sexo feminino, coloca 0. Menos 5,686 vezes o BMI, que é o IMC do nosso paciente. Aqui no shuttle a gente não tem limite superior e inferior de normalidade, não. Tem um valor único. Se for abaixo desse valor, comprometimento funcional, acima desse valor, a capacidade funcional do nosso paciente está normal. Aqui a gente também tem uma informação importante. Lembra que lá no teste de caminhada de 6 minutos, eu coloquei que no processo de reabilitação, a gente deseja que o paciente aumente em 50 metros a distância caminhada no teste de caminhada de 6 minutos, para a gente falar que ele teve uma melhora clínica ou funcional. Aqui no shuttle a gente também tem um valor semelhante, só que para reabilitação cardíaca, e reforço isso, reabilitação cardíaca, para reabilitação pulmonar é outro valor de referência. Para reabilitação cardíaca, o paciente, na segunda avaliação, depois da reabilitação, ele tem que ter percorrido uma distância maior do que 70 metros. Ou seja, a gente avalia o paciente hoje. Ele percorreu, vou colocar 500 metros. Faz a reabilitação cardíaca do paciente, faz o treinamento físico com ele, reavaliou. Se ele caminhar mais do que 70 metros, significa que ele teve melhora clínica ou funcional. Se foi menos que 70 metros, a gente não tem tanta certeza, provavelmente não. Tá? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe algumas, se a gente considerar todos os testes de campo, tanto o teste de caminhada de 6 minutos como o shuttle, eu coloquei aqui algumas vantagens e desvantagens dos dois. Primeiro, como vantagem, todos dois têm uma associação muito boa com o VO2 máximo ou VO2 pico que a gente avalia pelo teste ergométrico. Todos dois. Ou seja, todos dois são muito bons para avaliar a capacidade funcional do paciente. Os dois são muito simples e têm baixo custo.
custo é praticamente zero, né? Tanto do shuttle como do teste de caminhada de 6 minutos. E eles também têm a vantagem que eles vão refletir o comportamento cardiovascular durante as atividades submáximas. Enquanto o teste ergométrico, por exemplo, vai refletir o comportamento cardiovascular em atividades de intensidade máxima. E como desvantagem, primeiro eu coloquei uma coisa muito polêmica. O teste de caminhada de 6 minutos, ele não está rigidamente padronizado. O que isso significa? Apesar da gente ter a padronização da American Thoracic Society, é muito doido porque a gente vê um monte de artigo e cada um faz de um jeito que parece que faz de um jeito que bem entender. A gente vê artigo que usa um corredor de 20 metros, a gente vê artigo que coloca corredor de 50 metros, a gente vê artigo que coloca corredor de 100 metros e por aí vai. Então, não é que ele não está padronizado, que o problema do teste de caminhada de 6 minutos é que as pessoas não usam muitas vezes a padronização dele. Outra coisa, segundo ponto, a gente já viu que o valor prognóstico deles é um pouco controverso. Ou seja, muito bom para avaliar a capacidade funcional, nem tão bom para a gente identificar aquele paciente com risco de vir a óbito, tá? E para finalizar, eles não fornecem detalhes sobre os mecanismos envolvidos na intolerância ao esforço. O que significa isso? Por exemplo, se a gente descobrir, se a gente identificar que no teste de campo, no teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo, a distância caminhada do paciente foi muito baixa. Mas por que ela foi baixa? Não sei. A gente pode supor, mas a gente pode falar que é, por exemplo, pelo sistema cardiovascular, respiratório, neuromusculoesquelético, não sei. A gente sabe que a capacidade funcional dele está baixa. Já pelo teste de esforço cardiopulmonar, por exemplo, que a gente vai ver na aula, nas próximas aulas, a gente vai ver que por ele a gente consegue ver, olha, o problema é no sistema respiratório, o problema é no sistema cardiovascular, o problema é o acúmulo muito precoce de lactato. Ele a gente vai falar exatamente por que está acontecendo essa intolerância do nosso paciente ao esforço. Tá bom? E aí fica a pergunta: a gente tem o teste de caminhada de 6 minutos e a gente tem o shuttle. Qual o teste que a gente vai utilizar no nosso paciente? Durante a aula eu dei algumas dicas. E isso é uma discussão muito legal, que eu não vou falar aqui na aula, porque eu vou deixar a gente discutir isso no nosso fórum de discussão. Isso é muito legal, isso é uma atividade dinâmica de aprendizado que a gente vai fazer e eu quero que a gente discuta isso juntos, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado pela nossa aula de hoje e até a próxima.